Olá pessoal, meu nome é Vinícius, estamos aqui para falar sobre imposto de renda mais uma vez, certo, Conrado? Imposto de renda, tratar do leão com carinho para a gente não ser mordido, arranhado, destruído. Então, só aqui na Vou Dar Um Mais. Trouxemos o Nilson, que é CEO da Tema Sistemas, e a gente vai tirar todas as suas dúvidas. E para a gente poder fazer isso, eu quero que você curta esse vídeo, se inscreva em nosso canal e não deixe de compartilhar, porque tem muita gente que tem dúvida de imposto de renda. Conrado, por que a gente fez isso? A gente fez aquele primeiro vídeo falando um pouquinho sobre recolhimento de imposto de renda, como que ele é pago, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre declaração. Que a gente está numa época do ano que o tema em voga é a declaração de imposto de renda. É isso, a gente quer mostrar os detalhes, não só de que o investidor precisa saber para poder investir, mas claro, né, Nilson, o detalhe de como ele precisa fazer para dizer o que ele tem de investimentos. E aí chega sempre aquela época polêmica que é a declaração de imposto de renda, muita gente deixa para fazer na última hora, ou não fez a declaração como deveria, né, ou melhor, recolhimento como deveria durante o ano, e aí chega nesse momento, bate um desespero. Então, para evitar isso, o Nilson está aqui, CEO da Tema Sistemas, para ajudar a gente a destrinchar esses detalhes. Perfeito. Não é uma atividade simples, porém não tem nenhum bicho de sete cabeças. A questão é só esclarecer o que tem que ser feito e aonde tem que ser feito. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como declarar o saldo que você tem parado em conta no último dia útil do ano, como você declarar sua posição em títulos públicos do governo, que é o Tesouro Direto, e também os CDBs, aplicação em CDBs, certo, Conrado? É isso aí, saber como é que você faz com o dinheiro que ficou parado na modal, quando você fala saldo em conta, aquele dinheiro que ficou parado na conta corrente da modal, ou seja, ele não está investido em nenhuma aplicação ainda, e aí falar de Tesouro Direto e CDB. Então vamos nessa. Todo começo de ano, o cliente, o que ele recebe? Ele recebe um informe de rendimento. O que é esse informe de rendimento, Conrado? Informe de rendimentos é basicamente o que você fez no seu último ano como investidor naquela instituição. Então você recebe um resumo das suas posições, quer dizer, tudo que você investiu, que você fez, está nesse informe de rendimentos para você usar como parâmetro, como base para preencher a sua declaração anual de imposto de renda. É claro que tem alguns detalhes que muitas vezes a gente não sabe e por isso a gente está contando com a ajuda do Nilson aqui. Do informe de rendimentos para a declaração, Nilson, que é o grande mistério para muita gente. É isso que a gente vai resolver hoje aqui. Isso. Ok. A primeira informação que o cliente tem que declarar, que a gente tem muita dúvida, é o saldo parado em conta, que é o dinheiro que não foi aplicado em nada. Esse saldo ele é possível ver no informe de rendimento, a gente está mostrando aqui na tela onde você visualiza essa informação. E explica pra gente como é que o cliente faz para declarar esse saldo parado em conta. Então, primeiramente, o cliente tem que saber, o investidor tem que saber que qualquer saldo, qualquer coisa que é patrimônio tem que ser declarado, né? E para isso tem o quadro de bens e direitos. Localizando dentro do informe de rendimento o local onde tem o saldo, né, que está parado nesse caso, ele só precisa se atentar para o valor. Se for valor abaixo de R$140, não precisa ser declarado. E acima de R$140 tem que ser declarado na declaração de bens. E um código específico, que no caso de uma corretora, saldo disponível, é o código 69 dentro da declaração de bens. Você pode mostrar para a gente na tela onde o investidor ele faz para fazer essa declaração do saldo parado em conta no último dia útil do ano, certo? Perfeito. É sempre no último dia do ano e é sempre voltado para os dois últimos anos, né? É o ano atual, que a gente vai chamar de ano base, e o ano do exercício, que é o ano que se encerrou no ano passado. Bens e direitos. Então você tem a opção de colocar o código do bem. Nesse caso, a gente está falando que é o código 69, que se você procurar no manual do imposto de renda, você vai identificar que 69 é o que mais se enquadra no caso que é um depósito à vista enumerado. Né? Se fosse uma conta em banco, tem lá o 62, 63, então nesse caso é o 69. É legal essa diferença em relação à corretora, né, Nilson? É bacana frisar isso, Vini. Por causa dos clientes Modal Mais, o código 69 por ser uma corretora e não um banco. Então é interessante essa diferença. Esse CNPJ que aparece é o CNPJ da corretora? Da corretora, da instituição onde está o numerário. Legal. Ok? Então você bota o CNPJ e descreve. Aqui você pode também esclarecer de onde está esse dinheiro. Então você pode dizer dinheiro disponível na modal, CNPJ e tal, já está ali. Ô Nilson, essa é uma outra dúvida comum, deixa eu aproveitar que você está aqui para esclarecer para as pessoas. Muitas vezes esse campo de discriminação é uma dúvida recorrente, as pessoas não sabem o que escrever ali, ou se tem um jeito certo de escrever. Muita gente pergunta, eu saldo em conta corrente. Eu posso escrever, por exemplo, como está no informe de rendimentos, já que eu estou colocando o CNPJ da modal, posso escrever saldo em conta corrente e
modal mais, por exemplo? Estaria certo, exemplo, estaria errado? estaria Porque é um campo aberto e as Perfeito. pessoas não sabem muitas vezes o que escrever. Em princípio, na descrição é à vontade. Você pode escrever aquilo que você acha que identifica seu investimento. Então, quanto mais você escrever, melhor, mas também não precisa ser redundante. Então, isso que você disse agora como exemplo é perfeito, né? Saldo disponível na modal mais. Quer dizer, aí embaixo tem o CNPJ ali em Perfeito. cima e tá claro. E Perfeito. vale Legal. mencionar que no informe de rendimento da modal que a gente está mostrando aqui na tela, no canto direito superior tem um CNPJ da corretora. Tem 2 CNPJs lá, o do Banco Modal e o da Modal DTVM. Então, isso porque muitos clientes no passado não tinham investimento no Banco Modal, agora é Modal DTVM, então você usa o CNPJ, que é o 05389 174 1000 ao contrário 01. Que é da DTVM, vamos reforçar isso, que é da Isso aí. corretora. É esse que tem que ser usado. Uma vez descrito o seu investimento, você coloca qual é o valor que você tinha no ano anterior e no ano atual. Aí você já foi esse campo, é simples assim. Simples assim. Está feito isso, dá OK nessa declaração e pronto, está feito a declaração, a informação sobre o seu saldo disponível. Vamos para uma outra etapa, Nilson, que é assim, o carro-chefe de muitos anos para cá, de vários investimentos no mercado financeiro, foi o Tesouro Direto. E o Tesouro Direto é títulos públicos do governo. O cliente quer saber, por exemplo, se eu comprei um título do Tesouro Direto e ele não venceu naquele ano, não vendi ele naquele ano, e eu permaneci com ele no último dia útil do ano, eu tenho que declará-lo? Sim. Da mesma forma, sempre, qualquer investimento que você faça, que exista, você tem que declarar na declaração de bens. É no mesmo campo de bens e direitos. Mesmo a aplicação em renda fixa. Entendi. 45. E esse daí eu uso para CDBs e também para Tesouro Para Direto. qualquer título que você tenha feito investimento, inclusive LCI, LCA, todos os títulos é no 45. Ele enquadra como o CDB, RDB e outros, né? Então esse Independentes. outros ele abre para aplicar qualquer aplicação de renda Qualquer um, fixa que sejam exatamente. títulos. Perfeitamente, é isso mesmo. Legal. E aí funciona da mesma maneira quando ele vai preencher o CNPJ, corretora, e aí Aonde você investiu, não é o emissor do título. Perfeito. Ok. Então, corretora. Corretora. Corretora DTVM, a mesma lembrança que o Vini fez aquela hora. Ok. E aí a discriminação, Nilson, que aí vem outra dúvida também, porque a gente está falando de títulos públicos de Tesouro Direto. Ok. O que é como a gente sabe que é um campo aberto, o que seria o ideal do ponto de vista da discriminação disso aí? Ele coloca parecido ou igual como está, por exemplo, no informe de rendimentos, poderia ser assim, ou ele complementa o que está no informe de rendimento com alguma informação a mais? É sempre bom complementar, além do que está escrito no informe, no caso de título, informar a quantidade que você tinha em cada final de ano. Tá. Então, para determinar, assim, por exemplo, LTN. LTN não precisa dizer que é um título emitido pelo Tesouro Nacional. Já é título público, né? Aí você diz a quantidade que você tinha no final do ano passado e a quantidade que você fechou o ano atual, que você está fazendo a declaração. Tá, isso escreve mesmo. Escreve. Então, coloca o Quantidade nome, é coloca essa de repente naquele- um hífen, alguma coisa, quantidade Em 2017 fechei com essa quantidade e em 2018 fechei com aquela. Legal. E cada título que eu tenha, ele é uma nova inclusão no sistema. Então, se eu tenho uma LTN, é uma inclusão. Se eu tenho uma LTN de um outro prazo de vencimento, é uma outra inclusão. Se eu tenho um NTNB, que é o Tesouro IPCA, é uma outra inclusão no sistema. É bom você fazer essa individualidade porque você reconhece com mais facilidade o que você está declarando, né? Então, ano que vem, quando você estiver fazendo o seu imposto novamente, você vendo ali com clareza o que você está determinando ali como sendo seu patrimônio, fica mais fácil. Quando você embola, mistura os títulos, você tem que ficar depois vendo o que você somou ano passado e às vezes sua memória falha. E se você tiver que cumprir eventualmente alguma verificação da receita, etc., também fica mais complicado, Sempre. porque você juntou tudo, né? Exatamente, Fica mais difícil. Não é proibido juntar, porém facilita você não juntar, né? Individualizar. Quando você está com essa aplicação, quando eu tenho lá o título no último dia útil do ano na carteira, ele me pede o valor, né? E aqui, quando a gente está demonstrando no informe de rendimento, é nesse campo que você visualiza os títulos que tem. O valor que está ali, eu informo pelo valor que eu comprei ou que eu apliquei no título ou pelo valor que ele vale no último dia útil do ano? Então, todo patrimônio também descrito na declaração de bens é sempre pelo valor de aquisição. Você nunca atualiza valores ali. O fato de você vender, o dia que você vender, ele vai confrontar o valor da venda contra o que você estava declarando, e aí tem o seu ganho. Então, você tem que dizer sempre na declaração de bens o valor que você adquiriu, qualquer bem. Isso para a posição que eu mantenho na carteira no último dia útil do ano. Sempre. Não, perfeito. Até porque o informe de rendimentos ele mostra assim, né? Que é coisa, quando você É, vê as- a posição do título, ele vai te falar quantos títulos você tem e quanto você pagou. exatamente, a posição naquele momento. Aqui tem um detalhe que é o seguinte, no ano de 2017, que é o ano que a gente vai fazer a declaração, a gente vai fazer 2018 sobre o ano de 2017. Perfeito. Você tem títulos que já podem ter vencido
ou títulos que você resgatou antecipadamente. Perfeito. Então você já obteve Configurou aquele rendimento. ganho ou Configurou. não, né? Não, geralmente em títulos, sim. Eu ganho. Você Onde- pode ter uma marcação a mercado em alguns outros casos, Pode, já falou disso, pode. enfim, mas Vamos resumindo, considerar que, renda que o fixa. investidor teve ganho. Onde que ele declara isso? Muito bem. Primeiramente, você tem que também se ater à declaração de bens. Se ano passado, né, 2016, você tinha esse título na carteira, você tem que repetir esse título aqui dizendo que você está com ele 0 em 2017. Então, repete o valor em 2016 e em 2017 você coloca que é 0, porque você não tem mais. E aí entra outro quadro do programa da Receita, que é para onde você vai informar o quanto você ganhou. Legal. Então, nesse caso, o rendimento de título de renda fixa é um ganho tributado exclusivamente na fonte. Então, tem um quadro exatamente para isso, né? Essa aqui. Rendimento sujeito à tributação exclusiva na fonte. Aqui você vai informar da mesma forma o tipo de rendimento, que nesse caso vai ser o código 6, rendimento sem aplicações financeiras. bem simples até, bem Bem nome simples, tranquilo. Se esse ganho foi na sua própria conta, se foi em cima dos seus dependentes, dependendo do que você esteja declarando como sendo. O CNPJ da fonte pagadora não é de quem emitiu o título, é sempre da fonte pagadora, onde você colocou o dinheiro e onde você tirou o seu dinheiro. No caso, a Modal Mais. Modal Mais. Legal. O nome da fonte pagadora e ali o valor que você ganhou, o valor líquido, porque o rendimento foi X, você teve um imposto de renda retido na fonte e ganhou um líquido. No informe de rendimento está o valor líquido que você Legal. tem que declarar aqui. E isso serve tanto para CDB, também tanto para Tesouro Direto, que tem a mesma alíquota tributária. Sim. E aí você consegue ver essa informação no informe de rendimento já detalhado. E assim, eu também tenho que colocar separado, que é CDB, que é Tesouro, que é pré-fixado. Sempre bom separar por causa disso, por você identificar aonde você declarou, né? Mas nada impede de você somar todos os seus rendimentos, porque no informe de rendimento já está discriminado. Se você quiser fazer uma linha só aqui, pode, porque você vai guardar o informe de rendimento também, né? Entendi. Então você pode somar e botar aqui uma vez só, porque foi a mesma fonte pagadora. Se tiver mais de uma fonte pagadora, tem que separar. Na dúvida, separa. Na dúvida, separa. Legal. Eu acho que é legal esse de separar, Vini, porque didaticamente fica mais fácil de você entender o que você fez com o dinheiro. E isso ajuda o investidor nos anos seguintes, principalmente nos anos seguintes. Muitas vezes o investidor está fazendo a primeira vez e pode fazer sentido ele se apressar e agrupar tudo. Mas depois, como ele vai investir de novo, ele vai investir em títulos diferentes, etc., pode ser que no ano que vem, quando ele for fazer de novo a próxima declaração, ele fique um pouco, ache que ficou um pouco mais complicado porque está tudo junto. Então acho que essa sugestão do Nilson é muito boa, porque à medida que ele for investindo em mais coisas, cada um tem a sua linha. A própria declaração isso facilita. esclarece o que ele quer Exatamente. ver, É mais fácil ver o patrimônio Mais fácil. fazendo assim, né? Sim. Quando o cliente ele recebe, tem muitos títulos que pagam juros semestrais, que é o caso das NTNBs, é o caso das NTNFs, que são títulos que pagam juros semestrais. CDBs nem tanto, mas pode acontecer. Sim. Onde ele declara esse valor que ele recebeu? Porque ele já também obteve esse rendimento. Né? Perfeito. Com relação à posição que você tem, da mesma forma. Declaração de bens, se você tinha em 2016, diz quanto que era, em 2017, quanto que era. E agora é o fato de que você recebeu um juro. O juro é aqui nesse mesmo local, rendimento sujeito à tributação exclusiva na fonte, porque também é tributado na fonte, não tem mais o que fazer, a não ser informar para a declaração, para a receita que você ganhou. Só muda o código. Em vez de 6, tem um código aqui que é outros, e quando você bota esse código outros, ele permite você descrever o que é esse ganho. Legal. Então você descreve, isso aqui é juros da NTNB que eu recebi no semestre tal. Entendi. Quer dizer, abre um campo de descrição Mais mesmo, para exatamente, de esclarecer novo para para a você gente saber. o que vem do que realmente para você. Porque o título, na verdade, isso é bem interessante, isso que a gente está dizendo, porque como ele é retido na fonte, Vini, isso é uma dúvida comum. As pessoas ficam preocupadas de assim, será que eu vou ficar devendo alguma coisa, a Receita vai me cobrar? No fundo, você já pagou o que você está devendo de imposto quando você fala de título, CDB, Tesouro Direto, etc. Aqui você está informando para que as coisas batam, para a informação que você está fazendo, colocando aqui, bata com o que eles têm no controle de lá. Então aqui é muito mais para ele saber, para ele poder ver e entender o patrimônio dele do que aquela prestação de contas detalhada para a Receita, não é isso, Nilson? Perfeito, porque se você não declara os rendimentos, você não tem como dizer o que você comprou. Né? Se a declaração de bens cresceu, você comprou carro, você comprou um apartamento novo, mas não disse só com seu salário, não, você tem que dizer, não, eu ganhei também aqui em aplicações financeiras, em rendimento de juros, então aquilo colabora para você especificar para a Receita que o dinheiro que você comprou seus bens
Ele existe, né? Existe. Ele está ali. Não, Exatamente, legal. é isso. Eu acho que o resumo da ópera para mim, ô Vini, que eu acho bacana, aprendi com o Nilson aqui, assim, o campo de inscrição, quando ele está aberto, não economiza ali, Exato. digita o máximo que você puder para identificar da melhor maneira possível o que é que você está fazendo, o que você está recebendo, qual que é aquele investimento. Isso vai te ajudar nos anos seguintes. E tá com dúvidas de recolhimento, quanto que eu pago no imposto? É só clicar aqui nesse vídeo e você pode assistir e ver as informações que eu, Conrado, tô dando uma aulinha lá básica sobre isso. A gente já falou que ia fazer um vídeo rápido sobre tesouro para falar, olha aqui, a gente tá aqui um tempão falando, mas detalhando tudo com a ajuda do Nilson. Sensacional. É isso aí, gente. Tamo junto, só aqui. Vou Vamos dar lá. mais. Obrigado, Valeu. Nilson. De nada. Tchau. Prazer.